Olá, é uma alegria imensa estarmos juntos novamente para a apresentação de mais um programa Alma Querida, programa no qual nós respondemos os e-mails que nos são enviados pelos nossos queridos amigos. O primeiro de hoje diz se é possível escolher um filho durante a nossa programação. E programação, não é? A programação da reencarnação. Aí, no e-mail, a missivista diz o seguinte: Doutor Adão, muita paz e amor para o Senhor. Minha mãe vive me dizendo que eu devo ter adotado minha filha ainda quando estava para reencarnar. Mas será que é possível adotar um filho durante a nossa programação? Bem, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você fala adotar, eu não sei se o seu filho é adotivo, se é um filho adotivo, se você tem um filho adotivo, ou se o seu filho é um filho natural seu, tá? Engendrado por você, o pai, e que tenha nascido do seu ventre. Porque ficou meio dúbio, né? Meio equívoco o seu e-mail. Mas o que eu posso dizer para você? Vamos enfrentar as duas situações. Via de regra, quando você reencarna, você sabe sim os filhos que vão ser filhos de vocês. Nós sabemos. E a programação, ela pode envolver tudo isso. Às vezes, entretanto, é possível que durante o desenvolver de uma certa encarnação, aconteçam outros eventos que não estavam programados e que possa haver uma alteração. Porque tudo depende do uso que nós estivermos fazendo daquilo que nós chamamos de talentos, ou senão das oportunidades reencarnatórias. Quando você vai reencarnar, nunca é feita uma programação só sua, mas com um grupo de espíritos com os quais você está sintonizada. Se você pegar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19, está escrito lá, benefícios pagos com a ingratidão. Veja, uma encarnação ela já está sendo como que programada, já está sendo como que editada, tá? Escrita, até antes da morte desta encarnação. Nesse item lá diz que muitas vezes uma pessoa recebe muitos benefícios de outra e reage sempre com ingratidão. O caso, por exemplo, de uma mãe de um filho adicto, de um filho viciado. A mãe faz tudo por ele e ele não tem reconhecimento, mas a mãe fica ali, se esfalfando, como se diz na gíria, se matando pelo rapaz. Aí, o que esta mensagem diz dos benefícios pagos com a ingratidão? Depois da morte, este beneficiado, esse que foi o ingrato, ele vai sofrer tanto do outro lado que ele vai se propor a renascer. Mas vai renascer perto daquele por quem ele não teve gratidão. E ele vai renascer para se tornar uma espécie de servo do outro, vai querer se colocar a serviço do outro como gratidão por todo o sacrifício que a pessoa fez na encarnação anterior. Isso significa, em primeiro lugar, que nenhum benefício se perde. Em segundo lugar, que nós podemos programar a reencarnação mesmo antes de nós termos, não é antes de nascer, não, antes de ter morrido, já podemos estar tendo em vista a outra encarnação. A outra coisa também é que se o seu filho é um filho adotado, vamos imaginar o seguinte, você adota, nós já tivemos vários casos desses, você adota porque você não pode ter filhos. Então, existe uma espécie de compulsão em razão dos valores da sociedade. Os valores da sociedade põem mais ou menos o seguinte: quantos anos você tem? Eu tenho 20. E ainda não namorou? Não tem namorado? Nossa! Eu tenho namorado, sim. Há quanto tempo? Nós estamos namorando há 4 anos. E ainda não casou? Não pensa em casar? Nossa! Não, nós pensamos nos casar assim. Já sou casada. É casada há quantos anos? Há 3 anos. Já tem filhos? Não. Nossa! É sempre assim. Os valores sociais impõem esse tipo de comportamento. Então, algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Resultado: você tem já uma certa idade e não namorou? Dá uma frustração muito grande. Você tem namorado há algum tempo e ele não é pedido em casamento? Nossa, também dá uma frustração. Você é casado e não tem filhos? Também dá uma frustração.
Estão aparecendo muitos espíritos aqui no planeta agora. Eu tenho sido consultado por muitos desses seres, né, encarnados, em que eles vêm com outros problemas. Você é casado há tanto tempo. Há quanto tempo você é casado? 3, 4, 5, 10 anos. Não tem filhos? Não. Não pensa ter? Não. Não. Não pretendo ter filhos. Outros espíritos, não pretendo casar nem pretendo ter filhos. Mas são seres que trabalham pela humanidade. Então, estão nascendo espíritos que estão mais preocupados com aquilo que nós chamamos de família universal do que com a família nuclear. Então, muitas vezes acontece isso, mas às vezes acontece também que a pessoa não tem filhos porque não consegue ter. Está ansiosa por ter filhos, uma mulher. Então, ela decide fazer o quê? Decide adotar. Ela se abre para a adoção. Muitas vezes esse desejo interno já deriva de uma culpa do passado, ou senão da pressão da sociedade, como nós explicamos. Aí ela adota uma criança. Essa criança já pode estar na programação pré-encarnatória dela. E a criança já deve estar sabendo disso também. Então sempre há uma espécie de acerto entre vários espíritos. Um deles sempre é deixado de lado, o que não se deveria fazer, né? Porque quando isso for superado, nós teremos realmente uma família universal. Qual é o espírito que é deixado de lado? Muitas vezes a mãe que gerou o filho, que carregou o filho 9 meses no ventre. Ele nasce e depois, ou ele já é dado para adoção antes mesmo de nascer, ou se não, depois de que ele nasce, a criança é abandonada, ou o pai e mãe, mas principalmente a mãe, deixa o filho de lado. Então, aí ele vai ser adotado por alguém que faz o possível de não saber quem foi a mãe que gerou, a mãe natural. Então, isso causa um problema, porque sempre que eu sou consultado sobre adoção, eu digo, olha, se você puder, procure saber quem gerou, quais as características. Mas por quê? Porque um dia você vai ao médico e o médico vai lá, escuta, os pais tiveram essa doença? Os pais são assim? Ou como é que é? Tem alguém na família que sofreu disso, daquilo? Você não sabe, você não vai poder dar informação nenhuma. Além do que, eu ensino sempre as mães adotivas a rezarem pelas mães que deram o filho em adoção. Então, por quê? Porque isso faz sempre parte de uma espécie de acerto que foi feito antes da encarnação. Eu disse que é possível até, às vezes, alterar o curso de uma encarnação. Ou seja, fazer uma programação, você fez a programação pré-encarnatória. Nasce, começa a ter certos desenvolvimentos e pode acontecer uma outra programação. Acontecer algo que não estava nos planos. Este foi o caso, que nós acho que já relatamos aqui, do menino, né? O tio dele nos procurou quando nós dirigimos um trabalho espírita, isso aproximadamente 45, quase 50 anos, para pedir ajuda para o sobrinho que estava no hospital. Que tinha um sobrinho, ele tinha nascido e não tinha chorado. É como se não tivesse nascido completamente. Estava hospitalizado. Então ele pediu ajuda para este sobrinho, né? Anotamos os dados e quando fomos fazer um trabalho espiritual, constatou-se que a criança estava na UTI do hospital porque ela estava com uma entidade que a segurava com tal intensidade que ela não conseguia nem chorar, não conseguia, na realidade, nem respirar direito. Então estava em observação no hospital. Aí, depois, mercê da ajuda de clarividentes e dos próprios mentores, ficamos sabendo que aquela entidade que segurava a criança era uma entidade de características bem negativas. E a criança era uma entidade de características bem positivas, bem elevadas. Se você pensar em termos de escala espírita, como nós gostamos de falar, pensa o espírito que estava encarnando, ele estava lá no grau 1 ou 2 da escada. E a criança que estava encarnando estava num grau 10 da escala, espírito perfeito. E o pai e a mãe estavam no grau 1 ou 2. Aí o que acontece? A criança não conseguia encarnar. Aquela entidade que obsedava a criança, ela não se manifestava no centro espírita. Era preciso que um médium pudesse desdobrar e entrar em sintonia mental com essa entidade. Então eu ficava sabendo o que estava rolando na mente da entidade, mas ela não se manifestava, porque não deixava a criança. E ficou claro que aquela entidade era uma entidade que, do passado, havia sido muito ligada à criança que estava encarnando.
e que era inimiga da mãe da criança. Então ela dizia, ele não vai ser dela, ele é meu. Estava de tal maneira atracada com a criança que a criança não conseguia respirar, nem conseguia chorar. Não conseguia respirar direito, nem conseguia chorar. Aí então, o que é que nós começamos a fazer? Essa entidade precisava ser afastada para que a criança nascesse corretamente. Então tínhamos que harmonizar a entidade com a mãe da criança. As duas eram espíritos inimigos do passado. E nós ficamos fazendo, os nossos trabalhos eram diários, ficamos fazendo trabalhos espirituais por quase 2 semanas. Só que depois de 1 semana já de trabalho, o tio que tinha ido pedir ajuda para a criança já tinha levado a mãe da criança, que era a irmã dele, o cunhado, os outros filhos da mãe, tá? Porque aquela senhora tinha tido aquela criança quando o filho mais novo dela tinha 14 anos. E ela já tinha 4 filhos. O mais novo tinha 14 anos, nasce uma criança que ele chamava de temporã. Temporã veio da palavra extemporâneo, fora de tempo. Tá? Então na gíria a gente diz que é temporã. Era uma criança temporã. E a família inteira estava esperando aquela criança. Os irmãos mais velhos, tá? Todos estavam muito entusiasmados com aquela criança que ia chegar. Acontece que a criança nasceu e não conseguia chorar. Não conseguia chorar pelas razões que nós já dissemos. Tinha uma obsessora que de tal maneira constringia a criança que ela não conseguia nem respirar direito para chorar. Aí o que aconteceu? Começamos a trabalhar o afastamento da entidade com que expectativa? Uma vez afastada a entidade, a criança iria chorar e sairia do hospital. Depois de 1 semana, a família inteira, a mãe, o pai, os irmãos, mais tios, estavam reunidos numa sala do Centro Espírita conosco e nós estávamos explicando o que tinha acontecido. E que a mãe devia, e que todos eles deviam fazer preces por aquela entidade e pela criança que estava reencarnando. Eles fizeram isto. E depois de 2 semanas, nós conseguimos um contato com a entidade que constrangia a criança. E ela dizia que aquela criança, no começo, que aquela criança era dela, que ela não ia se afastar de jeito nenhum, para que aquela víbora era a mãe da criança, ficasse com a criança. Mas depois de 2 semanas, nós conseguimos que a entidade se manifestasse e ela conseguiu aceitar a alternativa de se afastar da criança, fez isso chorando porque já havia sido objeto de muito amor. Quando ela se afastou, nós procuramos saber do hospital como é que estava a criança. Na hora do trabalho, a criança estava bem. Depois, no outro dia, recebemos a notícia. Né? Estamos felizes da vida que a família inteira ia aparecer no Centro Espírita. Então, estávamos felizes da vida com isto quando recebemos a notícia que a criança tinha desencarnado. A entidade se afastou, a criança desencarnou. Aí ficamos preocupados, mas por que isso? Por que isso? Depois, no primeiro trabalho espiritual, vem um mentor e fala da alegria que aquela criança havia trazido para aquela família. E como aquela criança, no plano espiritual, era uma entidade muito elevada e que aquela mãe, o pai, os irmãos, todos deviam estar trabalhando no Centro Espírita. Tanto isso é verdade que numa das reuniões que fizemos, pedimos para a mãe sentar-se à mesa, fizemos uma prece e a mulher começou a ficar incorporada. Tinha todos os tipos de entidades que se manifestavam através dela. Todos começaram a se envolver com o espiritismo. E houve uma mudança total na vida daquela família. Quando a criança faleceu, ficou 2 semanas aqui no planeta. Quando faleceu, a família estava completamente mudada. Aí fomos informados que esta era a tarefa daquela entidade, a tarefa que ela havia se imposto. Porque no plano espiritual, angustiava-se demais em ver aqueles espíritos que a entidade amava, vivendo como estava vivendo a mãe, o pai e os filhos, irmãos do espírito que encarnou e desencarnou em 2 semanas. E se angustiava demais também por aquela outra entidade, que era a obsessora, porque era alguém muito amado daquele espírito que estava fazendo o sacrifício de se encarnar. Quando desencarnou essa entidade, né, nós ficamos muito tristes. Aí veio essa informação dos mentores que nós devíamos nos rejubilar porque ele havia conseguido uma façanha extraordinária em 14 dias. E para que nós aprendêssemos
Qual a característica de uma entidade superior? Consegue a coisa como de uma maneira milagrosa, fazendo o quê? Simplesmente ficando lá no hospital numa situação de sofrimento. Quando você sabe por que está sofrendo, então você sofre muito melhor e com muito maior proveito. Então, esta foi a história que nós tivemos da nossa vida e que nos deu a dimensão, em primeiro lugar. É como essa entidade se comunicava com a mãe, como ela se comunicava com os irmãos e como ela se comunicava com aquela entidade que era obsessora. Tudo de uma maneira extremamente amorosa. E como foi capaz de deixar todos aqui e voltar para a sua pátria, no plano espiritual. E uma das coisas que mais nos chama a atenção é a estirpe. Nós sempre pensamos que ela devia ser uma entidade do primeiro grau, da terceira ordem, que a única que tem são os espíritos perfeitos. E por que nós achamos isto? Porque essa entidade conseguiu em 14 dias o que às vezes nós não conseguimos em 14 encarnações. Em 14 dias ela conseguiu recuperar aquela entidade amiga, aquele espírito amigo, amado, que estava no umbral, conseguiu recuperar a mãe, recuperar a irmã e recuperar outros parentes, e mais ainda se recuperar, indo para a sua verdadeira casa, a sua verdadeira pátria. Então, nós devemos ter em mente sempre isto. É possível, sim, programar a reencarnação. É possível até alterar as condições da reencarnação de agora. Nós sempre mencionamos aquela história que está no livro, num dos livros sobre mediunidade do André Luiz. Não me lembro muito agora. É Obreiros da Vida Eterna. Neste livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz nos conta de equipes que estavam no plano espiritual lá no nosso lar e que eles têm que vir à Terra para fazer tarefas. E uma dessas equipes tinha como tarefa supervisionar desencarnes. E eles estavam fazendo o trabalho aqui quando recebe uma ordem do plano espiritual superior de que Dona Fulana de Tal, uma senhora de idade que devia desencarnar, não ia mais desencarnar. Por que ela não ia desencarnar? Porque havíamos feito uma prece por ela, para que ela continuasse viva. Então todos ficam curiosos, inclusive nós, os leitores, ficamos curiosos. Quem é que teve o poder de fazer uma prece que alterou a programação de uma reencarnação? E quando eles chegam no dia que eles têm que ir lá na casa da Dona Fulana, para, ao invés de ajudá-la a desencarnar, eles tinham que dar mais energia para ela continuar viva, mais algum tempo, eles descobrem quem tinha feito a prece. O netinho dela, um garoto de 4 ou 5 anos, tinha feito a prece para que vovó continuasse viva. Por quê? Porque titia estava grávida. Uma outra filha daquela senhora, não a mãe do garoto, estava grávida. E essa mulher grávida trazia no ventre um bebê que era uma menina e que ia ser a futura esposa daquele garoto. E aí, o garoto espiritualmente sabia disso. Veja só, uma outra coisa interessante é que uma criança, então o espírito já tem um conhecimento e pode tomar decisões extraordinárias. A criança estava preocupada. Se a vovó morresse, a titia podia passar por um distúrbio emocional tão grande que viesse a abortar. Então ele perderia a chance de ter aquela outra entidade que estava reencarnando como mulher e que seria a futura esposa dele. Então, desejou. A outra coisa interessante nesse fato é que ninguém pode acreditar que aquela criança tenha se ajoelhado, tenha que posto de mãos postas ter dito: Senhor, ajuda que vovó fique viva por mais algum tempo, etc. Isso não aconteceu, mas a criança desejou, espiritualmente desejou que vovó continuasse viva. É o que nós sempre dizemos, um desejo muito intenso é como se fosse uma prece para o plano espiritual maior. Então, sua resposta, minha querida, a gente pode sim programar reencarne, adoção, casamento, uniões com as pessoas, podemos programar isto sim. Nós vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouco nós estaremos de volta.